converso com a Maíra Pimentel, que é diretora da Tamboro, uma startup de educação que está transformando o processo de educação corporativo utilizando dados, analytics e algoritmos de inteligência artificial. Mas antes de continuar, já ajuda o canal Dicas de Dados a chegar a mais pessoas. Então, deixa a sua curtida, segue o canal, deixa um comentário falando sobre o que você achou sobre o conteúdo e assim por diante. Então, Marcelo, sabe uma dúvida que eu tenho aí, olhando para a tua experiência, né, na área de dados e inteligência artificial? De tudo que você já viu, eu sei que os seus contextos são vários. Como é que você tem visto a aplicação do uso de analytics e inteligência artificial no que tange educação e desenvolvimento de pessoas e empresas? Me conta um pouquinho. Legal, Maíra. Eu acho que dados e analytics, eles estão transformando o mercado como um todo, né? E inteligência artificial, ele nada mais é do que o encontro dos dados, né, as informações das pessoas, a informação dos colaboradores, quando a gente está falando de uma empresa, ou uma informação dos clientes, em muitos casos, processados, isso gerando inteligência. Então, quando a gente encontra o Data Analytics, inteligência artificial, todas essas palavras bonitas, mas quando a gente aplica isso sobre educação, sobre a forma como as pessoas podem ser capacitadas dentro das organizações, é uma maneira muito bacana para eu transformar a formação dessas pessoas, para eu criar uma experiência mais personificada, uma experiência com que essas pessoas possam se capacitar de uma maneira melhor. Existe uma série de aplicações com o uso de tecnologia, especialmente de inteligência artificial, para formação de pessoas, tanto pessoas dentro de escritórios, quanto principalmente força de campo, né? Eu posso ter vendedores na ponta, eu posso ter representantes comerciais, e muitas tecnologias que eu vejo no mercado, elas acabam contribuindo para que talvez uma área de capacitação ou de desenvolvimento de pessoas que está dentro do escritório, ela consiga, através da tecnologia, ter a inteligência de como que a recepção daquele conteúdo ou daquele treinamento está tendo lá na ponta. Isso é algo muito bacana, porque acho que a maior dificuldade dentro de uma grande organização é justamente esse toque, né? Esse chegar à ponta que realmente está recebendo aquele conteúdo. Em grandes estruturas de inteligência artificial, mesmo quando eu não estou falando só para formação de pessoas, eu tenho normalmente esse objetivo. Poxa, eu vou processar as informações do Marcelo Leite aqui para fazer uma oferta direcionada para o Marcelo. Eu vou processar as informações para eu gerar novos insights, para eu gerar nova inteligência, para mudar ali, fazer alguma rota diferente para uma estratégia comercial, de marketing e assim por diante. Na formação de pessoas não é diferente. Os dados, eles podem nos dar respostas se a minha formação está sendo eficiente, se o meu curso ele precisa ser reestruturado e também se ele está adaptado a cada um dos públicos que eu tenho dentro da minha organização. Eu vi nesses últimos anos algumas experiências muito legais para inclusão também dentro de sistemas de ensino, então sistemas adaptados para, por exemplo, crianças que têm autismo, onde as palavras elas têm um espaçamento entre as palavras maior na tela do computador. Isso faz com que uma criança com autismo consiga se concentrar melhor naquela leitura, consiga interpretar melhor aquele conteúdo. Então, existem outras linhas também para outros tipos de necessidades especiais, mas o que, em geral, dados, analytics e inteligência artificial podem contribuir para a educação é justamente nessa adaptatividade, né? Essa palavra meio complexa, mas é adaptar o sistema de ensino, a forma como esse conteúdo está sendo entregue lá para aquele usuário final, para aquela pessoa,
de uma maneira mais personalizada, que ela não se sinta só, poxa, eu estou vendo aquele vídeo, aquele tutorial, ou pior ainda, né, eu tenho que assistir aquele PPT aqui, coisa muito simples. Não, eu estou personalizando a forma como você está aprendendo, como você está capturando aquele conteúdo, de uma maneira que aquilo vá se tornar realmente um conhecimento. Não vai ser só algo que você vai ver hoje, amanhã você lembra 25%, no outro dia 10% e daqui uma semana você não lembra de mais nada. Então, acho que a gente só está no começo da utilização desses dados, essa inteligência artificial baseada para a educação. Tem muito campo aberto dentro desses segmentos. Existem até tecnologias mais disruptivas que estão indo para uma linha de realidade mista, realidade virtual, também para ajudar no processo de educação. Então, por exemplo, se eu tenho um conteúdo muito específico, muito técnico ali para uma pessoa que vai estar em campo, por exemplo, algum técnico que faça manutenção em bases de petróleo, né, no meio do oceano. Poxa, como que eu vou reproduzir aquele treinamento, né, aqui dentro do escritório, no centro de São Paulo, no centro do Rio de Janeiro? Vou reproduzir como se ele estivesse dentro lá daquela estrutura de petróleo, descendo, mergulhando ali a 20 metros de profundidade. Então, hoje, com realidade mista, também eu consigo colocar alguns óculos de realidade virtual, realidade mista, e mostrar para aquela pessoa como vai ser a experiência dele naquele momento que ele estiver em campo. Então, tem muito campo. Eu vejo que a inteligência artificial, dados, o processamento dessa informação, ela ainda está só começando a penetrar dentro dessas soluções, dentro dessa mar de tecnologias que a gente tem para fins educacionais. Tá? Perfeito. É impressionante, assim, até antes de empreender, eu já trabalhava, né? E a minha história de trabalhar com educação e tecnologia começou com escolas. Então, quando você falou desse episódio, né, sobre como que a tecnologia pode vir a serviço de, por exemplo, contribuir com a aprendizagem de uma criança que foi diagnosticada com autismo, né? Quando a gente traz o uso de dados, gamificação, algoritmos para falar de personalização, é um mar de possibilidades, né? E é uma loucura, porque quando a gente chega dentro do ambiente escolar, ainda o espaço físico, né, aquela lógica ainda é extremamente tradicional, né? A gente brinca que eu lembro que nessa minha época a experiência era que falava que era o professor do século... a escola do século XIX com o professor do século XX com um aluno do século XXI, né? E aí como é que você dá conta disso tudo? Então, realmente, essa tua experiência de quem vive o dia a dia, né? De inteligência artificial e análise de dados é muito rico, é muito legal. Eu vejo que esse choque de culturas, ele não é só dentro de uma sala de aula, né? Ele está dentro das organizações também. Então, na mesma empresa que muitas vezes eu tenho algumas pessoas que estão há 25 anos dentro da empresa, 30 anos trabalhando, muitas vezes na mesma posição ali dentro do escritório, eu tenho um trainee, um estagiário que está chegando com 18 anos, que já nasceu colado na tela do celular, extremamente digital, que muitas vezes ele vai ter aquele choque a hora que ele conhece os processos da empresa e a forma como ele está acostumado a consumir conteúdos, a forma como ele está acostumado a ter acesso às informações é totalmente diferente do que era o modelo tradicional. Então, não adianta eu pensar na minha empresa para os próximos 5 anos olhando as mesmas soluções que eu fazia há 30 anos atrás. Então, eu tenho que sempre estar olhando que as possibilidades que essa evolução tecnológica, todas essas novas possibilidades colocam para mim, para eu otimizar o meu processo de formação de pessoas e principalmente de avaliação dessa formação, né? Porque o ponto principal não é eu simplesmente passar a capacitação.
Eu preciso saber se ela está sendo efetiva, se ela está atendendo as expectativas de cada um dos departamentos, de cada uma das áreas da companhia, se eu estou fazendo ela para, por exemplo, eu sou uma empresa de seguros e eu estou fazendo ela com corretores. Poxa, será que o corretor na ponta ele está realmente com aquele discurso afiado, ele está entendendo bem a minha oferta, né? Não dá para eu achar e não dá para eu identificar a partir de amostragem mais. O mundo está muito dinâmico, né? Então não adianta eu desenvolver um novo produto hoje, porque amanhã meu concorrente vai fazer um outro produto e eu vou ter que reformular o meu e vou ter que mandar para o meu time de vendas e muitas vezes meu representante, um terceiro ali na ponta que vai estar ao contato com o cliente, ele precisa ter essa capacitação rápida, ele precisa muitas vezes receber essa informação que a gente trocou a oferta, que ele tem ali mais algum aspecto, algum diferencial, para eu poder ter o time to market, né? Para eu não perder essa chance. A formação de pessoas, ela se torna algo imprescindível dentro das empresas, né? Porque ela não é algo que só permeia, não é algo que é uma disciplina do RH que visa a formação ali dos meus colaboradores. Não, ela está na área de marketing, ela está na área de vendas, ela está na área de desenvolvimento de produtos, ela muitas vezes permeia a companhia como um todo, porque eu tenho que capacitar meus colaboradores, meus terceiros diretos, a minha força de venda, se ela for interna, se ela for externa, e muitas vezes até meus clientes, né? Dependendo do produto, dependendo do que eu vendo, eu tenho que ter oferta de capacitação para o meu cliente também. Até porque esse cliente também está inserido nesse contexto de transformação digital e aprendendo também sobre isso tudo ao mesmo tempo, né? Esse desafio de, né, o famoso conceito do lifelong learning, né? Eu brinco naquela época, porque eu tô louca para sair da escola, tô louca para sair da faculdade, nunca mais vou estudar, né? A maior falácia do mundo. A gente agora estuda cada vez mais o tempo todo, exatamente buscando identificar novos processos, novas ferramentas, novas metodologias. Essa discussão sobre a questão das novas competências para poder lidar com esses desafios, né, dos famosos desafios do século XXI, as tais competências que o Fórum Econômico Mundial tanto fala, né, como as competências do futuro do trabalho, né? Aí tem lá aquela lista, né, as 10 soft skills mais importantes. E para o futuro do trabalho, eu falo, gente, de futuro não tem nada, né? A gente já está atrasado nesse negócio, isso é mais do que presente. E a pandemia nesse sentido, né? Assim, Marcelo, como que ela, dentre tantas coisas muito tristes, muito pesadas que ela trouxe, como que ela mostrou que esse processo da transformação digital, que essa questão dos dados e da inteligência artificial, né? A gente brinca que, né, o petróleo, o novo ouro, né? Os dados agora são o novo petróleo. Mas como a pandemia, com a questão do isolamento, do trabalho remoto, acelerou demais o processo de transformação digital de pequenas, médias e grandes empresas, né? E aí quando a gente fala de pessoas, e como cada vez mais o tema cultura organizacional, são as pessoas que fazem o negócio, é o que você disse. Se as empresas não investirem muito nessa formação continuada das equipes, e se os próprios colaboradores, se as próprias pessoas também, que eu acho que tem uma coisa de corresponsabilidade, né, Marcelo, que é a empresa, e seja a área comercial, marketing, inovação, DHO, RH, pensando programas de treinamento e desenvolvimento, ok. Mas se o próprio colaborador, né, se nós como profissionais, empreendedores ou dentro de uma empresa com carteira assinada, como freela, como MEI, seja lá a configuração o que for, se a gente também não assumir essa responsabilidade pelo nosso próprio processo formativo, né? Se a gente o tempo inteiro não se provocar, cara, não tem essa de planejamento de 3 anos, 5 anos, 10 anos, assim, né? Isso tudo está pautado em... A gente não sabe como é que vai ser o ano que vem. A verdade é essa, né? E essa questão dos dados, dos analytics, para ajudar a mensurar o que de fato, né, está sendo efetivo nessas ações, nas estratégias. Eu sei que você vive isso no seu dia a dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas eu, que sou da área de comunicação originalmente, né, como de formação, há 17 anos eu fui para a área de educação e tecnologia, mas você imagina para mim,
por que não foi esse exercício diário de desenvolver pensamento analítico, né? A capacidade de olhar, interpretar dados. Cara, uma loucura, uma loucura. Eu acho interessante que você falou sobre a pandemia, sobre o processo de quarentena, todo mundo trabalhando remoto e tal. E teve até aquele meme, né, que todo mundo disparou ele, que era o que acelerou a transformação digital dentro da sua empresa. Milhões de investimentos, um projeto da área de TI, assim por diante, a pandemia, né, o Covid-19. Foi isso, a transformação, ela já vinha ocorrendo, né, há muitos anos a gente fala sobre isso, usa-se alguns cases de mercado para definir conceitos ali de transformação, mas na prática existiam ainda empresas extremamente tradicionais, modelos tradicionais para tudo. Não é só para o processo de aprendizado ou de disseminação de conhecimento, mas processos de trabalho remoto, processos de comunicação integrada. Então, as empresas elas se viram em um momento que elas precisaram reinventar vários processos internos. E é uma boa reflexão agora pensar em como que, para a formação das minhas pessoas, né? E aí, quando eu falo minhas pessoas, é todo o meu time, todo o meu ecossistema, como que eu posso proporcionar a melhor experiência, né? E aí eu trago uma pergunta para você, Maíra. Assim, eu conheço a Tamboro, acho fantástico, sou fã de vocês, mas eu queria entender um pouquinho melhor como que você enxergou aí a oportunidade, dados, analytics, inteligência artificial e como que vocês usam hoje dentro da plataforma, dentro do trabalho que vocês executam, e o uso dessas tecnologias, como que está inserido aí dentro da metodologia de vocês? Agora você me pediu para falar do que eu mais amo. Pois é, e é muito, essa tua pergunta é super interessante, porque às vezes as pessoas olham para Tamboro com uma certa inquietude de falar, cara, essa galera é de educação, essa galera é de tecnologia, né? Porque nós somos realmente esse híbrido, né? Essa mistura. E a questão da inteligência artificial e dos analytics para a gente, ela é extremamente essencial, estratégica, faz parte do nosso core, porque a gente acredita, teve um momento da sua fala que você falou que meu olho brilhou aqui, que é isso, assim, pouco importa se você entregou o conteúdo na ponta. O que importa é se de fato aquela pessoa aprendeu aquilo que era necessário ela aprender, né? Se ela teve condições de absorver aquele conteúdo, refletir sobre ele, exercitar e praticar, para realmente ela conseguir aplicar aquilo no dia a dia do negócio, né? Então é o que eu brinco, e muitas vezes nos processos de prospecção e de implantação, né, da solução da Tamboro em clientes, e hoje a gente trabalha, né, com médias e grandes empresas, é muito interessante, eu faço muito essa pergunta, né, qual é a sua intencionalidade no final quando você pensa um programa de treinamento e desenvolvimento online? Porque se for só para pensar uma plataforma, para ser um repositório de conteúdos, numa metodologia de só videoaula, expositivo, que você vai fazer um quiz no final para saber se a pessoa acertou, né, 5 questões de 10, 8 questões de 10, porque se ela acertou 8 de 10 ela ganha o certificado ou não, eu não acredito nisso, Marcelo, não acredito mesmo, né, como a forma correta da gente pensar e olhar para a educação e desenvolvimento de pessoas. Então, na Tamboro, anda ali, assim, par a par, a questão da experiência, do engajamento e da mobilização desse usuário, porque um dos grandes desafios de quem trabalha com educação à distância é que as pessoas começam, mas não terminam, né? E aí isso são dados globais, Coursera, Udemy, né? O percentual gira em torno de 7% de conclusão, é muito baixo. Então, na Tamboro, a gente tem, primeiro, essa preocupação com a questão do conteúdo, da forma, né? Então, apostando muito em microlearning, são pílulas de conhecimento estruturadas dentro de uma sequência lógica, aumentando gradualmente o nível de complexidade. E aí já vem um pouco da pegada de gamificação, que é super legal, né? Quando a gente pensa em estratégias de engajamento. Mas no decorrer dessa jornada do usuário na plataforma da Tamboro, ele, né, e é vídeo, e é animação, e é podcast, e é um infográfico, e é um texto, é um HTML, né? São diferentes formatos que a gente traz, tem um quiz para avaliar, mas a gente explora muito
a questão das atividades colaborativas, que é onde a gente coloca o usuário para co-criar, dar feedback, né, na lógica de peer review. E para cada rastro, né, que a gente brinca que o usuário deixa dentro dessa experiência dele dentro do treinamento na plataforma da Tamboro, tem por trás, cara, uma série de algoritmos e analytics monitorando tudo que está rolando. Então a gente consegue identificar quais as atividades que a galera fica mais tempo, em que atividade a galera mais abandona. Dentro do processo de formação, a gente conta com autoavaliação, a avaliação clássica que o quiz traz. Na hora que a gente fala dessa avaliação de pares, esse é o momento que o algoritmo, né, que a nossa inteligência artificial vai ficando cada vez mais inteligente, porque ela começa a capturar dados, né, que N usuários deixaram sobre outros N usuários. Então, eu acho que hoje um dos grandes diferenciais da Tamboro, inclusive quando perguntam isso pra gente, Maíra, mas um monte de plataforma fala que usa inteligência artificial, tem um monte de plataforma que fala de microlearning e tudo mais, o que é esse diferencial de vocês? Eu falo, cara, o nosso grande diferencial está especialmente na metodologia de colocar muitos usuários para avaliarem e darem feedback para vários outros usuários. Então a gente sai dessa lógica mais tradicional só da autoavaliação ou de um quiz de conhecimento, né? E você que trabalha com dados e com inteligência artificial, você sabe, a riqueza e a precisão e a inteligência vai a partir de quanto mais dados a gente tem. Então, o nosso algoritmo ele vai aprendendo sobre a jornada de treinamento e desenvolvimento de todos os usuários. E aí a gente tem um pouco dessa característica que você trouxe de trabalhar com a galera que está na ponta da operação, né? Então, hoje os nossos clientes, né? Quando a gente trabalha com a Natura, venda direta, quando eu trabalho com a SUG, que é uma seguradora, é corretor de seguro, Nestlé, no caso a gente trabalha até com a parte mais do time comercial corporativo, mas nosso tesão é chegar lá nos promotores de venda, Trigo, com franquias. Cara, é uma galera que está lá na ponta, que é difícil você tirar esse cara da loja, do atendimento para ser treinado, é caro, difícil de escalar, difícil de atualizar, e pô, hoje está aqui, né, na palma da mão. Então, hoje a Tamboro tem se debruçado sobre essa questão dos algoritmos e dos analytics para poder entregar na mão do próprio usuário e na mão do gestor, né, seja a pessoa do RH, seja o head da área comercial, dados sobre a experiência de aprendizagem daquele colaborador, que é muito mais complexo e sofisticado do que apenas dizer se ele fez ou se não fez e quantas questões ele acertou, né? Aí sim a gente pode começar a arriscar querer falar de ROI, de ação de treinamento e desenvolvimento. Aí sim a gente pode querer falar de efetividade e de resultado de aprendizagem, né? Porque isso eu brinco que é um outro patamar de discussão, né? E aí é nessa dimensão que a Tamboro se posiciona, Marcelo, exatamente trazendo a questão dos algoritmos e dos analytics para falar de resultados de aprendizagem, de efetividade, de mudança de hábito, né? A gente trabalha muito com essa questão das soft skills, né? Das tais skills ligadas aí a esse tal futuro do trabalho que já é presente há muito tempo. E quando a gente está falando de criatividade, comunicação oral, tomada de decisão, resolução de problemas complexos, são habilidades muito subjetivas, né? E o nosso desafio, como uma startup da área de educação e tecnologia, foi sair da subjetividade e partir para o fact-based ali, né, meu amigo? Quais são os atributos que caracterizam que o Marcelo é um cara que tem um pensamento criativo bem desenvolvido? Humor, tolerância para ambiguidade, flexibilidade, são essas características que compõem, né, o pensamento criativo de uma pessoa. E aí a gente ser capaz de online, massificado, escalável, capturar essas informações sobre cada usuário e poder entregar na palma da tua mão em relatórios e dashboards, que o teu time comercial tem um perfil profissional mais empreendedor e social, que a skill de tomada de decisão está muito forte, mas que a de criatividade está muito baixa, e sem pensamento criativo hoje a gente não chega em lugar nenhum. Isso são coisas muito legais que a gente faz da Tamboro, e aí faz isso, né? Me faz falar sem parar. Não, fantástico. Eu acho que o que eu mais admiro do processo de vocês e da plataforma é justamente isso, né? Hoje eu vejo muitas empresas, muitas áreas, muitos departamentos
buscando transformar esse modelo, né? Usar a tecnologia, usar a inteligência artificial, porque a gente usa no nosso dia a dia, a gente usa a partir do momento que a gente acordou, pegou o celular, viu alguma mensagem ou vai ligar ali o nosso aplicativo de transporte, né, para a gente chegar em outro ponto. Qualquer um desses aplicativos, ou até mesmo o nosso celular do nosso lado está nos ouvindo ali e já está processando a nossa informação. Então, como que eu, dentro da minha organização, um profissional de gestão de pessoas, posso também usufruir dessas tecnologias, né? Eu não preciso reinventar a roda, né? Eu posso contar com parceiros que podem me contribuir com esse know-how, com essas soluções, e aí sim eu montar a minha estratégia de modernização da capacitação das minhas pessoas, né? Muito legal, Maíra. Exatamente isso. Eu brinco que a tecnologia nunca foi tão humana, né? E, na verdade, a questão dos dados e dos analytics, né, e da inteligência artificial, ela, na minha visão, é extremamente otimista. Quando eu penso em desenvolvimento de pessoas, é isso, né? Como é que a gente sinaliza para a Maíra, para o Marcelo, que, você está mandando muito bem numa determinada competência, mas que tem outras ali que você precisa praticar um pouco mais. Não, eu falo que é que nem musculação, né? Que tem os músculos que estão ali atrofiados. É isso. Eu, por exemplo, desde que eu empreendi, a minha habilidade, né, a minha competência de comunicação, eu tive que praticar muito, meu amigo, mas é muito. A minha vida, eu brinco, né, na Tamboro, que eu sou a pessoa que mais fala na Tamboro, sem sombra de dúvidas. Primeiro que eu já gosto muito de falar, que já é algo da minha natureza, mas segundo porque eu vim desenvolvendo isso, muito pitch, muita prospecção, muita palestra, né? Em compensação, tem outras habilidades que ficam ali mais adormecidas, né? Acho que a boa notícia é que todos nós nascemos com essas habilidades mais comportamentais, porque elas são humanas. Então, a gente sempre tem a chance de desenvolver esse nosso potencial máximo, né? Sempre teremos essa chance. E quando a gente fala de analytics, né, inteligência artificial, para ajudar a gente a saber melhor o que a gente está mandando muito bem e aquilo que a gente precisa desenvolver mais. E a equipe de gestão de uma empresa, né, consegue olhar a empresa como um todo, uma determinada área, até chegar numa pessoa específica para contribuir, para dar um feedback. E aí não é a partir de um viés, de olhar de alguém, é a partir do que os dados estão sinalizando. Cara, isso é mágico, né? Eu acho, pelo menos. Não, fantástico. Eu vejo até a forma como a inteligência artificial, como os algoritmos são treinados, é justamente essas pessoas serem diversas, né, as capacidades serem diferentes, é algo fantástico também para o uso da tecnologia, para aplicação. Você não treina uma máquina só com pessoas do mesmo padrão. A diversidade, ela cria os melhores algoritmos. Muito bom. Maíra, a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo. Gostei muito desse bate-papo, acho que a Tamboro está num momento muito interessante, muito além aí do mercado como um todo. Eu acho que dá para contribuir ainda mais para esse processo de transformação na forma como as pessoas consomem esses conteúdos, como elas se capacitam, né, para esse novo mercado, para esse novo mundo. E muito obrigado. Aqui eu que agradeço. Como eu te disse, quando você faz essas perguntas, é a parte mais legal da história, né? Que é falar do que a gente acredita na Tamboro e do que a gente tem feito. Te agradeço muito a oportunidade. Espero que a gente possa se encontrar depois de novo para bater outros papos sobre outros temas que façam parte aí desse nosso ecossistema de inovação, tecnologia, dados e pessoas, né? Que é a minha grande paixão. Obrigada, Marcelo. Com certeza. Conta comigo. Até a próxima.